Meus irmãos, que certeza que nós temos, certeza de que um dia Jesus voltará. Ele ressuscitou e voltará, glória a Deus, aleluia. Os irmãos sabem que nós estamos expondo a epístola de Pedro, mas nesta manhã nós não poderíamos falar de outro assunto, não fosse a ressurreição de Jesus. Isso muito nos alegra. A exposição de Pedro fica a continuidade para o próximo domingo. E hoje eu queria que você voltasse os seus olhos para o capítulo 28 do Evangelho de Jesus, registrado por Mateus. Mateus capítulo 28. Estarei lendo os versículos 5, 6 e 7. Você pode acompanhar, meu irmão, a leitura desses 3 versículos, que nos diz o seguinte: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo, aleluia, amém, glória a Deus. Que bênção, meus irmãos, maravilha. Que bom poder voltar os olhos para este capítulo 28 do Evangelho de Mateus, que traz narrativa da ressurreição de Cristo Jesus. Interessante, meus irmãos, como a ressurreição de Cristo traz às nossas vidas esperança, renova no nosso coração a esperança. É fato também, irmãos, que neste período toda a cristandade celebra a Páscoa. Ocasião que também se tornou muito popular, assim como o Natal. Uma ocasião em que as pessoas se reúnem. Mas é fato também que algumas concepções acerca do Natal, elas estão equivocadas, elas são errôneas, elas estão distorcidas. Elas não conseguem assimilar a mensagem central da Páscoa. É fato, irmãos, que muitas pessoas usam esse período para deturpar os valores cristãos. Nós defendemos a palavra como única regra de fé e de prática, mas é impressionante, irmãos, como as pessoas excluem, assim como excluem no período natalino, o aniversariante, aquele que nasceu. As pessoas também excluem, transferem a glória para tantas outras coisas. Há quem transfira para um coelho que é absurdo, um coelho que é ovíparo, coisa louca. As pessoas viajam em concepções extremamente sem essência. Extrai do contexto da Páscoa o principal e verdadeiro personagem, que é Cristo Jesus. Na realidade, irmãos, as pessoas têm paganizado essas datas, Natal, Páscoa. Mas eu queria nesta manhã, antes de olharmos para o que nos diz o capítulo 28, versículos 5, 6 e 7, texto que lemos, que será objeto da nossa reflexão, para extrair aquilo que de fato é a Páscoa, aquilo que de fato representa a Páscoa para a gente. Eu queria levantar a seguinte indagação: qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Para que eu
possa entender esse verdadeiro sentido da Páscoa, eu preciso voltar os meus olhos para o contexto judaico, eu preciso voltar os meus olhos para as Escrituras do Velho Testamento. Eu preciso entender, por exemplo, que o nome Páscoa vem de uma palavra hebraica chamada pesar, que significa passar por cima. Foi um contexto histórico muito interessante. A palavra Páscoa, que também pode significar aí a festa da Páscoa, ou a festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento. É uma festa judaica, uma festa que foi instituída pelo próprio Deus, cerca de 1440 anos antes de Cristo, que deveria ser sempre observada no dia 15 do mês, que eles chamam, os judaicos, de Abib, ou seja, o primeiro mês do ano religioso israelita, e que está correlacionado, irmãos, e corresponde entre os meses de março e abril no calendário ocidental. É claro, eu dizia aqui sexta-feira que esta data é muito móvel, muito mutável aqui no nosso calendário, porque ela está condicionada a outras datas. Mas eu dizia sexta-feira aqui no debate pastoral que nós entendemos a essência da Páscoa. Como dizíamos, esta festa, que é uma festa que faz referência, irmãos, à 10ª praga. Se você conhece a história do Velho Testamento, praga que foi narrada no Velho Testamento, quando o anjo da morte passa para matar os primogênitos, e todas as casas que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte passava por cima. Eis a expressão passar por cima. E é interessante, meus irmãos, que naquela noite os judeus foram poupados. Naquela noite os filhos de Deus foram poupados. Naquela noite, aqueles que foram marcados pelo sangue do Cordeiro e tipificando a morte e o sacrifício de Jesus, o sangue do Cordeiro foi aspergido nos umbrais, nas soleiras das portas, e quando o anjo da morte passava, e o anjo observava que aquela casa estava marcada pelo sangue do Cordeiro, aquela casa havia vida. E louvado seja o nome do Senhor Deus, porque o sangue do Cordeiro também foi derramado e aspergido sobre as nossas vidas, por isso que há vida no nosso coração. Glória a Deus por isso. É nesse contexto, irmãos, pós 10ª praga, em que o povo judeu, após 400 anos de escravidão, saíram livres do Egito. O que é que Deus faz? Deus direciona Moisés, Deus sinaliza para Moisés qual deveria ser o comportamento da igreja, do Senhor, dos filhos de Deus. E Deus institui, direcionando Moisés, a Páscoa. Para quê, queridos? Para servir como memorial deste evento. Conforme nós lemos em Êxodo capítulo 12, o texto do Velho Testamento que aponta esta festa que é inaugurada ali no contexto de Êxodo capítulo 12, nós encontramos ali o que está escrito. Por exemplo, o versículo 21 diz a palavra que Moisés chama os anciãos de Israel e lhes diz o seguinte, e disse o seguinte aos anciãos: escolhei, tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Nesse mesmo contexto, lá no verso 26 e 27, capítulo 12 de Êxodo, está escrito o seguinte: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis aos vossos filhos: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o povo adorou ao Senhor. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós conhecemos o que significa a Páscoa para a nossa realidade cristã hoje.
É fato, e isso é muito importante lhe dizer, que para o cristão que é bíblico, que entende o contexto do Velho Testamento, que aplica este contexto ao Novo Testamento, nós sabemos que esta festa judaica milenar era tipológica. Ou seja, e pensa comigo, o sangue derramado representa a expiação, a substituição de Cristo na cruz. As ervas amargas representam a amargura do cativeiro egípcio. Os pães asmos representam a pureza e, portanto, profeticamente, todos os símbolos apontavam para algo que iria acontecer tempos mais tarde. Nós entendemos que Êxodo 12, meus irmãos, tipifica, aponta o sacrifício verdadeiro, vicário, perfeito de Cristo na cruz. Ou seja, o que eu quero lhe dizer nesta manhã, querido, que para nós cristãos autênticos, a Páscoa judaica é simbolizada e é o símbolo do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus. Paulo, de maneira muito sábia, afirmou em Efésios capítulo 1, versículo 7, esse Cordeiro, glória a Deus por isso, num qual a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós precisamos entender que a Páscoa foi cumprida em Cristo. Vocês percebem que este rito de imolar, de sacrificar o cordeiro, ações que eram repetidas como uma lembrança daquilo que Cristo fez, poupando os filhos de Israel, esse sacrifício era de forma repetida, apresentado no contexto da nação judaica. Nós precisamos entender que biblicamente esse contexto, essa realidade, a Páscoa, ela é cumprida cabalmente em Cristo Jesus. Paulo nos fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. A Páscoa é cumprida em Cristo Jesus. Ele que instituiu um novo mandamento, conforme nós lemos em João capítulo 13. E consequentemente, note bem, queridos, ele institui a Santa Ceia. Nós precisamos entender, queridos, que nós não celebramos a Páscoa judaica. Guarde isso no seu coração. Se alguém lhe perguntar, vocês celebram a Páscoa? Celebramos, não a Páscoa judaica. Nós celebramos o sacrifício de Jesus, que cumpre cabalmente a Páscoa. Que para a gente, meus irmãos, por ocasião desse sacrifício, nós celebramos a ceia do Senhor. A nossa festa é a ceia. A nossa celebração é a ceia. A nossa festa é a ceia. Porque nós entendemos o que Cristo Jesus ministra aos discípulos antes do seu sacrifício em Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. E no momento de ceia com os seus discípulos, ele toma um pão, ele dá graças, ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele toma um cálice, ele dá graça, e ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança. Glória a Deus por isso. Uma aliança agora perfeita, irmãos. Uma aliança agora irreparável. Uma aliança que não precisa ser repetida por nada e por ninguém. Uma aliança completa, uma aliança perfeita. Eis a razão da nossa alegria, eis a razão da nossa celebração. É a palavra de Deus. João nos diz no Evangelho, no capítulo 1, o texto, João registra no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Eis a razão pela qual nós celebramos a ceia, que leva-nos a uma compreensão clara da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus. É nesse contexto, queridos, que o capítulo 28 de Mateus nos apresenta e nos comprova a realeza, a grandeza, a glória, a ressurreição de Jesus dentre os mortos.
Se você volta os seus olhos para o texto, nós percebemos o relato da vitória, irmãos. Por isso que o crente não pode estar cabisbaixo, trôpego, jamais. Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo nós somos vencedores, porque a vitória que Cristo conquistou na cruz também é a nossa vitória. Mateus registra no seu último capítulo esse relato, que traz à nossa alma celebração. Nós como cristãos, nós participamos hoje dessa vitória, nós nos alegramos com esta vitória. E é interessante, irmãos, que nesse contexto do capítulo 28 de Mateus, se você olha para o texto, o verso 1 irá nos dizer que aquelas mulheres que foram ao túmulo, de maneira piedosa, elas pensavam que Jesus estava morto. Se você olhar para o texto, volta um pouquinho, o verso 1, no findar do sábado, ao entrar, primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eu fico imaginando, irmãos, essas mulheres que haviam estado na crucificação de Jesus. Sem sombra de dúvidas, esse direcionar, esse locomover até o sepulcro, revela-nos, aqui no verso 1, a certeza que elas tinham que iam encontrar Jesus morto. E é interessante que se você ler, por exemplo, irmãos, olha a ideia do texto que é muito clara, quando você ler um texto que está correlacionado a este capítulo 28. Se você for rapidamente, um exercício bíblico, vai lá rapidamente a Marcos capítulo 16. Elas estavam conversando, espantosas, preocupadas. Elas estavam questionando quem iria mover a pedra do sepulcro, da entrada do sepulcro. Olha comigo o verso 1 ao verso 3 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Olha o diálogo entre as mulheres. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Estavam certas, Jesus está morto. Elas testemunhar o sacrifício de Jesus na cruz. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E elas diziam umas às outras ali: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? A preocupação delas era justamente essa, era uma preocupação legítima. Quem irá remover a pedra do túmulo? Mas sabe qual é o meu espanto aqui, irmãos? É que o Senhor Jesus havia ensinado tantas vezes sobre a ressurreição. Se você fizer aqui um apanhado bíblico, por exemplo, Mateus 16, 21, 17 e 23, Mateus 20, versículo 19, Mateus 26, versículo 32, por vezes Jesus ensinou aos discípulos, Jesus ensinou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. A impressão que eu tenho aqui, a leitura que eu faço, irmãos, é que de alguma forma essas mulheres esqueceram, de alguma forma elas não acreditaram aí, elas não creram na ressurreição de Jesus. No coração delas, pelo espanto, pelas circunstâncias, pela dor, por uma série de razões, pela incredulidade, sim, irmãos, do coração, elas não acreditaram, elas não confiaram. Mas o texto que nós lemos nesta manhã, verso 5, o anjo do Senhor, quando elas estão ali no sepulcro e percebem que o corpo de Jesus não estava ali, o anjo do Senhor dirige-se às mulheres, verso 5, e diz: não temais, o túmulo está vazio. Glória a Deus por isso, aleluia. Meus irmãos, como essas mulheres, nós temos muitas pessoas incrédulas, céticas. Existem muitas pessoas que, como essas mulheres, que não acreditam na ressurreição de Jesus. Existem muitas pessoas. Muitas pessoas que afirmam: isso é um conto, isso não existe.
Isso não faz parte dos meus pensamentos. Muitas pessoas que não acreditam assim como essas mulheres. O contexto é claro, é fato. Era diferente dessas mulheres. Mas eu quero lhe dizer, nesta manhã, faltou fé no coração dessas mulheres. Jesus falou, Jesus ensinou, Jesus orientou. O anjo do Senhor diz: não temas. De alguma forma, irmãos, no coração dessas mulheres, quem sabe havia um sentimento que Jesus foi furtado, o corpo de Jesus foi furtado. Nós não poderemos prantear, nós não poderemos aqui cuidar do corpo de Cristo. Irmãos, quantas pessoas que pensam assim, quantas pessoas que imaginam que Jesus não ressuscitou, mas eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer: o túmulo estava vazio, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele foi assunto aos céus, Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, Ele é o nosso advogado, nós podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E é pensando nisso, meus irmãos, que eu queria destacar duas verdades aqui nesta manhã, que muito me alegra. A primeira delas, meus irmãos, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, incontestável, incontroverso. Nós cremos no relato bíblico. Irmãos, nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Olha comigo, querido, o que nos diz o verso 6, e quando o anjo diz àquelas mulheres: não temais, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Prestem atenção, notem bem o que o texto diz na parte A do versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, é interessante como um anjo, ele traz à mente daquelas mulheres aquilo que Jesus ministrou. Jesus não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Irmãos, a ressurreição de Cristo é de fato histórico, é um fato que marcou a história e tem marcado a história, é a base da nossa fé, é a base da nossa salvação, é a sedimentação do Evangelho. Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, e glória a Deus por isso. O Evangelho, a fé cristã, meus irmãos, está sedimentada, está estribada nesta verdade. De fato, Jesus ressuscitou. Há uma lógica na nossa fé, é o que Paulo irá nos dizer em Romanos 12, a nossa fé ela é racional, está exposta, está escrita, está ligado também ao exercício da nossa fé, de fato, não tenham dúvidas. Nós podemos entender que há uma lógica racional, mas há um exercício de fé no nosso coração. Cristo morreu segundo as Escrituras, Cristo foi sepultado segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Elas testificam que de fato Jesus ressuscitou. Bendito seja o nome do Cordeiro para sempre. A ressurreição é um fato histórico, irmãos, porque a Bíblia testifica. Alguém pode dizer: eu preciso de outro aparato, eu preciso de outra prova. Quem sabe um cético que escuta esta palavra. Eu quero dizer ao teu coração nesta manhã, o que está posto na palavra é suficiente ao nosso coração. A palavra se basta. A palavra ela é suficiente. Eis a razão pela qual nós defendemos a suficiência das Escrituras. Presta atenção, querido: o Cordeiro que foi morto e com seu sangue livrou-nos da escravidão do pecado, ressuscitou ao terceiro dia. A Páscoa para nós cristãos
simboliza a vitória de Jesus sobre a morte, conquistando para os eleitos de Deus a libertação eterna da condenação do inferno, assim como os umbrais dos filhos de Israel, assim como as portas dos filhos de Israel, no contexto do Velho Testamento, elas foram marcadas, as soleiras das portas foram marcadas pelo sangue do Cordeiro. As nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas também foram marcadas pelo sangue carmesim poderoso, puro de Cristo Jesus. Ele derramou na cruz por amor às nossas vidas. Aleluia! A ressurreição, de fato, está registrada nas Escrituras, e para todos nós é um fato histórico. A melhor maneira de celebrar a Páscoa, meus irmãos, é ter a certeza de que o sangue de Jesus foi marcado sobre a nossa vida. Nós celebramos assim a Páscoa. Nós celebramos a ressurreição. Pensa comigo, meu irmão, por isso que eu estou lhe dizendo nesta manhã, é um fato histórico, porque se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho ela é vazia, ela é sem conteúdo. É o que Paulo vai dizer, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no contexto em que Paulo está falando sobre a ressurreição, falando que Jesus é a primícia dos que dormem. Paulo vai dizer no capítulo 15, versículo 14 o seguinte, esse texto me chama muito a atenção. Paulo diz algo profundo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Cristo de fato, irmãos, ressuscitou. A nossa fé é verdadeira, a nossa pregação ela é verdadeira. Paulo, quando fala aqui sobre esta verdade, Paulo está mostrando de maneira muito clara que Cristo ressuscitou como primeiro. Depois nós iremos ressuscitar, aqueles que morreram irão ressuscitar, e todos nós iremos receber um corpo glorificado. Há uma ideia teológica, permitam-me, queridos. Algumas pessoas levantam, por exemplo, quando Jesus voltar, pastor, e nós estivermos vivos, e a Bíblia assevera que todos nós iremos passar pela morte, quem está vivo vai morrer ou não, pastor? Como nós entendemos essa ressurreição? Como nós entendemos que nós iremos ressurgir com o corpo glorificado? Há quem defenda uma ideia, e eu tenho muita simpatia com essa ideia, é que quando o texto diz que no abrir e fechar de olhos, nós estaremos nas mansões celestiais. Há quem defenda a ideia do fechar os olhos, e que todos nós, se Jesus voltar nesse exato momento, no abrir e fechar de olhos, nós passaremos pela experiência da morte, e iremos ressurgir com um corpo glorificado. Eu acho muito interessante essa ideia, sou simpático a ela, mas uma coisa é fato, uma coisa alegra o meu coração, é que um dia nós estaremos face a face com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança ela é viva, a nossa esperança não é tola, a nossa esperança não é fraca, a nossa esperança não é fragilizada pelas circunstâncias da vida. Eis a razão, por exemplo, que muitos, mesmo neste momento de pandemia, de crise, de angústia, nós estamos seguros, nós estamos felizes. Seguros em que perspectiva, pastor? Seguros na perspectiva de que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Porque aquilo que Cristo conquistou na cruz, a vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. Nós estamos seguros e guardados em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. O primeiro fato que o texto nos diz é que a ressurreição de Cristo, ela é um fato histórico. Aconteceu porque a Bíblia nos registra. Eu não preciso de nenhuma outra comprovação, meus irmãos. Você também não. A Bíblia, ela é suficiente. Mas uma segunda e última verdade, quero deixar ao teu coração nesse domingo de ressurreição, de celebração. Há um sentido claro do que significa a Páscoa para nós cristãos, para o Israel espiritual do Senhor. Há uma segunda verdade que o texto nos ensina, e esta segunda verdade, meus irmãos, serve como âncora para o nosso coração. É que a ressurreição de Cristo, ela deve ser anunciada como base
da nossa fé e da nossa esperança. Devemos anunciar que de fato Cristo ressuscitou. Primeiro eu disse que é um fato histórico, e agora lhe digo que a ressurreição de Cristo deve ser anunciada. Olha para o verso 7 comigo, por gentileza, meus irmãos. Depois que o anjo diz àquelas mulheres, ele não está aqui, porque ele tinha dito. Ele diz: vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Meus irmãos, eu fico impressionado com essas palavras do verso 7. Primeiro, aquilo que para a gente é pano de fundo. Primeiro, aquelas mulheres, quem sabe incrédulas ainda, elas são convidadas: entrem, venham ver o sepulcro, venham ver onde Jesus jazia. Percebam, ele não está mais aqui. Mas note bem, meus irmãos, eu consigo ler o texto nessa perspectiva. Elas não tiveram tempo para ficar abismadas. Olha que o texto diz: vão anunciar, ide depressa. Expressão usada aqui pelo anjo: ide depressa, dizei. Esta é uma mensagem que não pode ser colocada como segundo plano, irmãos. A mensagem da ressurreição deve ser anunciada agora, neste exato momento. Eis a razão pela qual nós estamos dizendo aqui: Jesus de fato ressuscitou. O anjo olha para aquelas mulheres e diz: anuncie aos discípulos, ele ressuscitou. Pregue a ressurreição, ensinem sobre a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, quantas vezes nós colocamos esta mensagem em segundo plano? Ela tem que ter a primazia, pois a ressurreição é a legitimação da nossa fé, é a base da nossa mensagem, é a sedimentação, é a âncora da mensagem evangélica. Jesus morreu, é fato, foi crucificado, é fato, mas é a Bíblia que nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Anunciemos esse fato, preguem acerca desta ressurreição, meus irmãos. É interessante que Paulo, eu te convido a fazer mais um exercício, meu irmão, a ir comigo a 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo vai tratar sobre isso, irmãos, lá no capítulo 4. Olha comigo, por gentileza, a partir do verso 13. O texto irá nos dizer, olha comigo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Nós temos esperança, glória a Deus por isso. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aqui eu faço uma pausa, queridos. Há quem defenda aquela ideia aqui nesse ponto. Nós, os vivos, no abrir e fechar de olhos, nós passaremos pela experiência da morte. Claro que não há uma base tão exposta, tão clara nas Escrituras sobre isso. Como eu disse nessa manhã, há uma simpatia do meu coração em relação a esta ideia. Mas volta para o texto: nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que diz o verso 18, eu quero destacar para você o que nos diz o verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Irmãos, é o que o anjo diz ali, aquelas mulheres: consolem os discípulos, ele não está morto. Console os discípulos, ele ressuscitou. E mais, ele terá um encontro com vocês. Se alegre. Não é tempo de tristeza, é tempo de celebração. Eu quero dizer a você nesta manhã: nós celebramos a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou com um corpo de glória. E segundo Paulo, nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Glória a Deus. Pensa comigo, querido, falar sobre isso nesse momento de pandemia traz ao nosso coração esperança, traz à nossa alma a saudação da igreja primitiva: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê, queridos? Porque nós teremos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, um corpo celestial. Pensa comigo, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais doença, não haverá mais Covid-19, coronavírus, AIDS, câncer, não haverá mais dor, não haverá mais despedidas, não haverá mais lágrimas. Glória a Deus, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Eis a razão pela qual aquele anjo disse para aquelas mulheres: consolem os discípulos. Eis a razão pela qual Paulo diz: consolai-vos uns aos outros. Eis a razão pela qual eu estou aqui nesta manhã, para lhe consolar e dizer: Jesus morreu, é fato, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está em glória, Ele é majestoso, e bendito seja o nome do Senhor. Pensa comigo, meu irmão, quando Jesus voltar em sua majestade, em sua glória, os mortos ouvirão a sua voz, eles sairão dos túmulos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que uns sairão para a ressurreição da vida, e outros para a ressurreição do juízo. Aqueles que creram no Senhor Deus, aqueles que foram transformados pela graça do Senhor, esses serão revestidos de imortalidade, e o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Que graça, que bênção, que mensagem! A morte, o último inimigo, foi derrotado, foi tragada pela vitória de Cristo. Essa morte será lançada num fogo, num lago de fogo, e nós teremos um gozo inefável, uma alegria indizível, uma festa eterna, e reinaremos com Cristo para sempre, sempre. Mas, meus irmãos, esta alegria já toma o nosso coração hoje, porque nós temos esperança, porque nós podemos consolar uns aos outros, porque nós podemos pregar, mesmo com o templo vazio, com algumas pessoas, nós podemos proclamar esta mensagem e dizer: Jesus ressuscitou. Consolem uns aos outros, e Ele voltará sobre as nuvens com poder e com glória. Aleluia, glória a Deus. Ah, Deus, obrigado por essa mensagem, Senhor. Que notícia maravilhosa. Glória a Deus. Como é bom poder ser consolado por essa palavra, irmãos. Ela me alegra. A melhor notícia que o mundo já ouviu foi que o túmulo está vazio. Quem sabe alguém está ouvindo essa mensagem pensando: não, pastor, a melhor notícia que eu quero ouvir é que o coronavírus foi extirpado, acabou. Não. A melhor notícia que nós já ouvimos foi a que está registrada nas Escrituras. Venham ver, Jesus não está aqui. Glória a Deus. Jesus venceu a morte, irmãos.
Jesus arrancou o aguilhão da morte. Alguém já disse: Jesus matou a morte. Glória a Deus. Ressuscitando dentre os mortos. O túmulo vazio é o berço da igreja, irmãos. Hernandes Dias Lopes usa essa expressão, acho fantástica. O túmulo vazio é o berço da igreja. Ele diz mais: é a pedra de esquina da nossa fé. O túmulo vazio é o fundamento da nossa esperança. Celebre, exalte o nome do Senhor. Mesmo reclusos, trancados, isolados, nós não deixaremos de celebrar, porque a melhor e maior notícia já nos foi dada. Cristo venceu a morte, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos uma viva e maravilhosa esperança. Aleluia, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar, queridos, vamos louvar. Adora o Senhor. Celebre a ressurreição de Jesus. Nada pode furtar do nosso coração essa celebração, nada, nada. Nós já recebemos a melhor notícia: Jesus ressuscitou, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Essa é a nossa esperança, a nossa viva e maravilhosa esperança.